Oi, maravilha aí? Poesia pura? Eu sou o Dani, mas pode me chamar de Daniel de Assis Trindade, se preferir formalidades. E o vídeo de hoje é sobre metrificação na poesia. A pedido dos alunos do curso Eu Sou Poeta, eu me esforcei, pesquisei alguns dias de muita pesquisa em vídeos e sites para chegar a uma solução de 12 regras para você fazer uma metrificação perfeita e deixar o seu poema no grau. Embora depois do modernismo para cá, a metrificação foi um pouco abandonada e foi praticado um tanto o verso livre. E eu vou explicar a diferença de verso livre, de versos isométricos e polimétricos, esses três tipos de metrificação. E no final vou dar umas sugestões, umas dicas especiais para você, na prática, conseguir metrificar e encaixar suas palavras numa metrificação perfeita. Metrificação é o estudo da métrica e das regras métricas e dos recursos métricos, e é também a criação. Ali, em tempo real, conforme você vai escrevendo, você vai tentando metrificar e encaixar as palavras para atingir uma forma isométrica, no caso, é a sugestão mais clássica. E é o maior desafio. Fazer um poema todo isométrico, com o mesmo número de sílabas poéticas em todos os versos. E, no caso, submeter o seu pensamento, a sua arte, à forma. Esse é o desafio, esse é o jogo. A ferramenta principal que a metrificação usa é a escansão, ou a contagem de sílabas poéticas, né? Dos sons dos versos. As sílabas gramaticais, elas têm mais o foco na grafia. E as sílabas métricas, elas têm mais o foco no som. Também podem ser chamadas de sílabas poéticas, sílabas métricas ou sílabas literárias. Você tem que pensar no som e na pronúncia, né, no que você ouve. Porque na linguagem falada, realmente, a gente tende a juntar as vogais e o poeta pode juntar as vogais ou não, de acordo com as suas necessidades métricas. Tá? Você está fazendo um poema ali, uma redondilha maior, de 7 sílabas. E para todos os versos caberem nessa medida, você pode juntar ou não as vogais. Sempre, né, são em menor número as sílabas métricas, porque só contam até a última sílaba tônica, isso todo mundo sabe, quase todo mundo. E a tendência é juntar vogais e até sílabas nasais, né? Às vezes se juntam. Vamos ver os requisitos agora para você conseguir fazer uma boa metrificação e entender a metrificação, que eu também achava simples, só com essas duas regras, de ir até a última sílaba tônica e juntar as vogais. Mas eu já achei aqui, em 3 dias de muita pesquisa, eu já achei 12 regras. E vou passar todas elas aqui para você, e fica até o final, que no final vão ter dicas para você realmente metrificar. Bom, os requisitos, primeiro é você saber separar as sílabas gramaticais. Isso a gente aprende na escola primária. Monossílabo, dissílabo, trissílabo. Né? Então, poesia, são 4 sílabas, é uma polissílaba, uma palavra polissílaba. 2, tem que conhecer as vogais e semivogais. Vogais A, E, I, O, U. A é sempre vogal. I e U são semivogais quando acompanham outra vogal, que é a letra I e letra U. Então é importante também saber isso para você saber escandir e quando pode e quando não pode juntar as vogais em palavras, o final de uma palavra com o início de outra. Bom, conhecer encontros vocálicos, tá? Que são 2 vogais juntas. No caso, quando são 2 ditongo, beijo, o E e o I aqui, né? Na mesma sílaba. Tritongo, iguais. Tem aqui o A, I. Então, são 3 vogais juntas na mesma sílaba, um tritongo. E o hiato, quando as vogais
estão em sílabas diferentes, estão juntas na palavra, mas em sílabas diferentes. Então, poesia tem 2 hiatos aqui, o O e o E, e o I e o A, tá? É uma polissílaba, palavra polissílaba com 2 hiatos. Que às vezes se junta aqui poesia, aí é um recurso que eu vou explicar mais tarde, os recursos da metrificação, num próximo vídeo, mas já antecipo aqui que a poesia pode assumir 4 ou 3 sílabas. Bom, você tem que conhecer também a classificação pela acentuação, né, das palavras. Proparoxítona, quando a antepenúltima é acentuada, matemática. Paroxítona, poesia, é uma palavra paroxítona, ou feminina. E oxítona é a palavra café, ou masculina, no caso. As rimas e os versos também são classificados assim, como masculino, feminino e esdrúxulo, né, quando é proparoxítona. Então, sabendo esses 4 elementos aqui, basicamente, você está pronto e pronta para entrar aqui nas regras, nas 12 regras. Antes de entrar nas regras, o verso com uma sílaba tem esse padrão aqui, né? De nomenclatura. O verso com uma sílaba, monossílabo, 2 sílabas, dissílabo, 3 sílabas, trissílabo, 4 sílabas, tetrassílabo, 5, pentassílabo ou redondilha menor. Um dos mais fáceis de se usar, que é usado... não, na trova, eu ia falar na trova, mas não, trova são 7, heptassílabo ou redondilha maior. É muito usado, esse é usado na trova, é o mais fácil, nosso cérebro já reconhece essa música de 7, esse compasso de 7 tempos verbais. No caso, fazendo analogia com a música, né, e com os compassos e com os tempos verbais, sendo as sílabas cada tempo. As sílabas poéticas. Bom, 6 é hexassílabo ou heróico quebrado, 8 octossílabo, 9 eneassílabo, 10 decassílabo, e aqui os sonetos usam esse número de sílabas poéticas nos versos, né? Sonetos decassílabos, 11 sílabas endecassílabo, 12 dodecassílabo ou alexandrino. Soneto alexandrino também usa muito o clássico, né? O desafio mais difícil é você fazer um soneto alexandrino, que são 4-4-3-3, né? O soneto inglês, ou soneto italiano, desculpa, o soneto italiano. 13 sílabas ou mais é o verso bárbaro. E já marcando aqui em negrito, os mais usados são 5, 7, 10 e 12. Ok? Agora, sabendo essa nomenclatura, e o verso livre... Aqui tem uma anotaçãozinha dizendo do verso livre, que o número de sílabas poéticas é diferente, e o verso, quando tem o mesmo número de sílabas, o objetivo é fazer um verso isométrico. E quando você joga com isso, ele é polimétrico, quando tem algumas variações e ainda assim não é louco como o verso livre. Bom, vamos entrar agora aqui nas regras da metrificação. A regra mais básica é essa aqui, parar na última sílaba tônica. Sou esse ponto de espanto, então para no pan. Sou esse ponto de spam, 7 sílabas. Aqui para escandia, também é legal sempre fazer o exercício do piano. Sou este ponto de spam. Cada sílaba você treina batendo um dedo. Vai ser difícil no início, a não ser que você toque piano, mas... é muito bom praticar esse exercício escandindo seus poemas e batendo com os dedos da mão, tá? Que você já aprende quando dá uma volta é 5 e você já sabe quando para em cada dedo o número de sílabas que tem o verso. Com o tempo você vai introjetando isso e vai ficando fácil e automático. Eu passei a minha vida ouvindo meu pai batendo dedos e contando sílabas métricas de poemas. Tá, então só conta até a última sílaba tônica, no caso de palavra paroxítona. Se for oxítona, com acentuação na última sílaba, e você conta, se terminar, por exemplo, com café, você vai até a última. Se for proparoxítona, você conta até a antepenúltima sílaba. Isso depois de fazer a divisão silábica perfeita, né? Transcrever a divisão de sílabas das gramaticais para as métricas.
E isso eu já falei até antes, como as rimas, os versos podem ser agudos, graves ou esdrúxulos. Os agudos são oxítonas no final, os graves são palavras paroxítonas e os esdrúxulos proparoxítonas. Bom, segunda regra. Quando a palavra, se for paroxítona ou proparoxítona, terminar com vogal átona e a seguinte começar com vogal, juntar. É aquela regra básica de juntar as vogais, mas a vogal tem que ser átona. Tá? Se for uma vogal tônica, não pode. Aqui, como diz a regra 3, vogais tônicas ficam separadas, tá? Como você é legal, 7. Bom, voltando aqui a 2, hoje é sempre o melhor de. 7 sílabas. Hoje é sempre o melhor de. Juntou aqui o hoje é. Essas duas vogais que estavam juntas em sílabas separadas, a gente juntou na mesma sílaba. Sempre o também juntou. Tá? E aqui o A, como dia é paroxítona, a gente não conta a última sílaba, que é o A. Bom, regra número 3. Vogais tônicas ficam separadas. Então isso já deu para perceber que nem sempre se junta as vogais, o final de uma palavra com vogal com o início de outra. Aqui começa uma restrição. Regra número 4. Quando a palavra terminar com vogal e a seguinte começar com H, juntar. No caso aqui do homem, como a vogal ela não tem som, né? E as sílabas métricas vão pelo som. O saber do homem é seu. 7 sílabas. O saber do homem é seu. Tá? Então é uma redondilha maior ou um verso heptassílabo. Bom, junção tripla. Às vezes podem ser agrupadas, né, na mesma sílaba. 3 vogais se atraem. Então é o verso eu canto porque o instante existe. Não é eu canto porque o instante. Aqui você junta 3 quins. Quins. Eu canto porque o instante existe. Tá? São 8. Octossílabo o verso. E um outro exemplo aqui é imito o amor. Imito amor. Imito amor. 4, tá? É um verso polissílabo. Tetrassílabo. Regra número 6. Juntar no máximo 3 vogais. Tá? Alguns poetas consideram forçação de barra juntar 4 vogais. Essa pessoa que eu você poderia até, em alguns casos, você pode se exercer a licença poética e forçar a barra. Muitas vezes, se você está todos os versos com 10 e um ficou com 11, você pode até juntar aqui, isso aqui tudo, ó. Essa pessoa que eu amei. Que eu a, como uma sílaba só. Que eu a. Mas é meio forçação, é bom você evitar esse tipo de recurso. Regra número 7. O U de QU e GU não conta como letra vogal, no caso de 4, né? De exceder o limite de 3. Isso que eu quero. Isso que eu quero. 4, né? Tetrassílabo. E aqui no caso que eu, seriam 4 vogais, U, E, U, mas como o U não conta, pode ser agrupado aqui. A gangue eu vou formar. A gangue eu vou formar. Regra número 8. RR e SS permanecem sempre juntos. O que é isso, meu bem? O que é isso, meu bem? Então, você não vai ser visível para o leitor essa separação com barra, é só um estudo para você saber falar o poema com o ritmo certo. Mas quando você for dividir, ou nos poemas impressos que você for fazer a barra, ou se for separar aqui no computador, é legal
respeitar isso, botar o SS junto, não botar aqui o IS, tá? E no outro, não separar como a gramática. É uma outra regrinha. Bom, se houver outra proibição aqui, o número 9. Se houver ditongo decrescente, por isso tem que saber ditongo, a primeira vogal da sílaba gramatical será tônica, né? No caso, decrescente é de cima para baixo. A primeira é tônica, a segunda é átona. E não poderá juntar 3 vogais, ou seja, não vai poder fazer a junção das sílabas, de duas sílabas em uma. 2 sílabas gramaticais em uma métrica. Por exemplo, sou este ponto de espanto. Tá? Aqui no DS pode, porque não é o caso, não é um ditongo. O D não tem ditongo. Aqui, como o sou tem esse ditongo decrescente, o O é vogal e o U funciona como semivogal, sempre que está acompanhado de outra vogal, ele proíbe sou este ponto de espan, 7. Aqui um outro verso. De tudo ao meu, não pode ser meu a. De tudo ao meu amor. Tá? Porque o meu, mesmo caso, ditongo crescente, ditongo decrescente, não pode. Serei também. Atento, outro ditongo decrescente não pode juntar. Maravilha? Então não é juntar todas as vogais não, do final de uma palavra com o início de outra. Hiatos. Bom, os hiatos têm posições diferentes, né? Em correntes diferentes. O Cairo às vezes gostava de juntar poesia, mas dizem que o ideal é não juntar, que os hiatos permanecem em sílabas métricas separadas. Agora, eu analisando com calma tudo, eu percebi em alguns exemplos que poesia, no caso, a acentuação da palavra poesia, ela é paroxítona, está no zi. Então, as sílabas em questão não são acentuadas. Para o meu ouvido, dá para juntar mais tranquilamente aqui. Agora, aqui no caso de lua, como ela é também paroxítona, mas a sílaba em questão está aqui acentuada, não soa tão legal. Maravilha? Presta atenção nisso nos hiatos. A regra é evitar, mas quando for juntar, que junte... Opa, deixa eu até juntar aqui. Que junte quando não está em sílaba acentuada. Não sei se eu estou viajando, mas eu percebi isso. 11. A última vogal de uma palavra nasal perde a sua nasalidade, formando um ditongo com a vogal que dá início à palavra seguinte. No caso é o ectlipse, que eu vou entrar depois nos recursos na nomenclatura, são palavras difíceis, eu também reuni várias e vou fazer num outro vídeo. Apagaram a luz. No caso aqui não é vogal com vogal. É um som nasal aqui, um M. E fica apagaram a luz. Apagaram a luz. Apagaram a luz. Tá? Fica um som de U. No caso, U ou W. Apagaram a luz. Muita gente está usando o W também para fazer o som do U. E a última regra: sílabas tônicas não devem estar juntas para não prejudicar o ritmo. Usar sílaba átona sempre antes de uma tônica. Aí tem a ver com aquilo, poema de pé quebrado. A loucura é tanta da metrificação que existem padrões, posições certas para você botar palavras com acentuação ali. Tá? E não é legal separar muito sílabas tônicas e átonas e nem deixar sílabas tônicas muito perto uma da outra. Tem que ter uma separação, tá? Que isso vai determinar o ritmo. E é sugerido ter uma átona a 3 átonas entre 2 sílabas tônicas. E no caso essa regra 12 aqui diz que é obrigatório, antes de uma sílaba tônica, ter uma sílaba átona. No caso aqui, ó, o sofá é duro. Eu nem consegui criar um exemplo consertando isso, mas tem 2 sílabas tônicas juntas e isso quebra o ritmo. Bom, então,
E essa exigência é tão forte que em alguns casos uma sílaba tônica pode se atonificar. No caso, tu ontem. Você não fala tu ontem, você fala tu ontem, tu ontem. E principalmente se o verso for de 2 sílabas, for um dissílabo. O on, no caso, é a última sílaba tônica do verso, tu ontem. E deve ser sempre acentuado. Ao final do verso, você sempre, como conta a regra número 1, é só contar até a última sílaba tônica de cada verso, ela vai ter uma ênfase ali, vai ter uma acentuação na poesia falada. Que é o objetivo da escansão, pelo menos, é o objetivo do estudo, é que você fale com mais ritmo. Ou mesmo que não seja para falar, mas a escansão tem a ver com como você ouve o teu poema. Bom, entrando aqui nos finalmente, tem um exemplozinho curto que eu usei até uma planilha. Você pode entrar no Google Planilhas e usar os quadradinhos da planilha para ir botando as sílabas e botar números. É bem interessante usar as planilhas do Google. E isso aqui são 2 versinhos do Cairo. Era o que era quase sempre, e sempre era aquele nunca. Eu às vezes li errado, eu lia sempre era aquele nunca. Era o que era quase sempre, e sempre era aquele nunca. Eu gostava de falar assim e o Cairo me corrigia. Ele dizia, não, sempre era aquele nunca. Sempre era aquele nunca. Então, dividindo aqui, mostrando aqui como foi feita, ó, o O já foi juntado com o A, o E com o Q com o E, então na mesma sílaba. Era o que era quase sem. São 7. Era o que era quase sem. E sempre era aquele nunca, como eu falava, ele me corrigia. E sempre era aquele num. E botava em 7 sílabas também. Então são redondilhas maiores esses versos. Bom, já falei lá antes que o verso pode ter essas 3 nomenclaturas. Isométrico é quando é todo certinho. Pode ser polimétricos quando ele alterna e cria outras medidas, mas ainda assim dentro de uma lógica. E o verso pode ser livre. Um exemplo começa um verso com 2 sílabas, o outro já tem 14, e o outro já tem 8, e o próximo uma sílaba só, e um outro bota, 16 sílabas, já barbariza, com mais de 12, e aí um outro vem para 5, e aí no caso seria verso livre. O polimétrico, quando você faz alguma lógica dentro disso, 10, 10, 10, 5, 10, 10, 5, ou até com mais variações, mas menos doidos menos inspirados do que o verso livre. Para encontrar... Bom, a dica final é a seguinte: para encontrar a palavra perfeita, no caso, se você fica metrificando e contando, escandindo, batendo o dedo, tocando piano, é porque você está querendo encaixar palavras dentro de uma forma, dentro de um espaço. No caso, a melhor sugestão é você usar dicionários. Dicionário de rima, de sinônimos, o analógico e até o de antônimos. Porque você pode usar o antônimo da palavra e botar o não antes ou um ante e botar o antônimo, botar o prefixo ante, tá? Então, é muito importante você ter alguns dicionários e fazer essa pesquisa, tanto na dicionários impressos quanto na internet. É fácil achar isso. Tem que usar a tecnologia a seu favor. A inteligência artificial já está evoluída aí no reconhecimento de linguagem, e muito disso já está aqui entre nós, e a gente muitas vezes não sabe. Mas você tem que realmente virar uma máquina, um computador. Você tem que usar esses vários mecanismos de pesquisar palavras em dicionários, que vão te ajudar muito a achar a palavra perfeita. E aproveitar que hoje em dia tem os dicionários impressos facilmente, tem os dicionários
digitais, e os poetas de antigamente, que nem impressos tinham acesso, imagina, eles tinham que só recorrer às palavras na própria mente, na própria cuca. Então, ficou muito mais fácil fazer poesia com técnica e com tecnologia. Olha, fiz até um poeminha. É fácil fazer poesia com técnica e tecnologia. Só que a rima pobre, poesia com tecnologia, são dois substantivos. Bom, as fontes que eu fiz que eu recorri, né, as fontes que eu usei para fazer esse vídeo foram dias de pesquisa. Foi aqui o aulete.com.br, o lexicon, nesse site aqui, Estrutura do Verso. Recomendo que você entre, pesquise bastante, tem muita coisa boa aqui, de teoria e gramática. E o normaculta.com.br, que também na página Estrutura Externa de um Poema, é um site legal, bem de bastante confiança e credibilidade. E uma outra fonte que eu usei é o livro Manual do Poeta, de Ivo Koritovsky, editora Ciência Moderna. Acho que foi um presente para o pai, esse Manual do Poeta. Obrigado, Ivo, se estiver assistindo. Bom, por favor, se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, dá essa força. Foi difícil fazer, dias de pesquisa. E chegue mais junto dos nossos canais de comunicação no YouTube, Telegram, Instagram, Facebook, na lista VIP, né, de e-mail, e no blog. Tem um artigo super legal lá de como vender seus livros com elegância na internet. Tá? Então, um grande abraço, desejo inspiração e que você escreva bons poemas. Quero agradecer muito aos alunos do curso Eu Sou Poeta, que graças a você, aluno, aluna, eu posso fazer mais vídeos e vamos continuar fazendo. Tenho já muitas sugestões. Por favor, se tiver sugestões de vídeos, deixa aqui nos comentários. Se tiver no Instagram, os links estão na bio. Informações complementares aqui na descrição do vídeo. Maravilha? Um super beijo e até a próxima.